E eu quero trazer com vocês hoje a palavra que está no livro de Oséias, capítulo 13, versículo 9. O título da minha palavra são as grandes fontes. Queria que você abrisse comigo. Livro de Oséias, capítulo 13, versículo 9. Quando você vai abrindo, é importante a gente entender esse título, as grandes fontes. Por quê? Porque nós temos duas grandes fontes na nossa vida. Todos temos, tá? E quando nós falamos de fontes, nós estamos falando daquilo que vai gerar colheita nas nossas vidas. Diga comigo, aquilo que gera as colheitas na minha vida. Então nós temos duas grandes fontes. E Oséias 13, 9, Deus falando com o povo através do profeta Oséias, ele mostra essas duas grandes fontes para Oséias. E diz assim, versículo 9: a tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim o teu socorro. Esse versículo, a tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim o teu socorro. Então, a primeira fonte, vou falar de duas grandes fontes que nós temos, né? A primeira e a segunda nós encontramos nesse versículo. Aqui é Deus falando ao povo de Israel, através do profeta. E ele diz, a tua ruína, ó Israel, vem de ti. Então, a primeira grande fonte que nós temos na nossa vida, e todos carregamos ela, todos temos, não é uma fonte de colheitas boas, é uma fonte de colheitas ruins, que é a fonte da natureza humana. Ou seja, Deus está falando aqui, através do profeta, para o povo de Israel, que a ruína que o povo estava vivendo era consequência das suas próprias escolhas. Olha para o teu irmão e diga, cuidado com as suas escolhas para esse novo ano. Por que eu tenho que ter cuidado? Porque a minha colheita, ela não vai fugir da linha das minhas escolhas e das minhas decisões. Então, decisões equivocadas que eles haviam tomado, levou eles para um tempo de ruína. E Deus fala para eles, ó, a tua ruína, ó Israel, vem de ti. A primeira grande fonte que todos nós carregamos, vivemos, ela é totalmente natural. Ela é a fonte das nossas escolhas, das nossas decisões. Tá? Então, quando nós tomamos decisões equivocadas, tá? Assim como eles haviam tomado, nós temos colheitas ruins. E quantas decisões, né? Quantas vezes, gente, nós tomamos decisões, quem já fez isso? Já tomou uma decisão sem orar? Quem já tomou uma decisão sem orar primeiro? Foi lá e fez, né? Todo mundo já fez isso, em algum momento, né? E às vezes nós até oramos, não, aprendi com o pastor, aprendi com o meu líder que eu tenho que orar primeiro antes de tomar uma decisão, daí eu vou lá e oro, em cima de uma decisão que eu tenho que tomar, mas eu não tenho paciência para aguardar a resposta, não é verdade, gente? Aí eu fico ansioso, esperando a resposta, e eu não consigo aguardar, e aí eu acabo tomando uma decisão errada, me equivocando. E aí surgem, né, as escolhas erradas, e de cada escolha errada, uma colheita ruim. Diga comigo, de cada escolha errada, uma colheita ruim. E é interessante que Deus, aqui, ele fala isso para o profeta, porque ele está trazendo para o povo essa direção, porque Deus está chamando a atenção do povo. Olha para mim, a palavra de Deus, ela chama a nossa atenção, gente. Tá? E nós temos que entender que o padrão que nós utilizamos para as nossas escolhas, às vezes ele está equivocado. E aí nós temos colheitas ruins. Porque um padrão de vitória que nós estabelecemos de forma subconsciente, vamos dizer assim, tá? Um padrão de vitória que nós temos, sempre é um benefício a curto prazo. Quando eu tenho que tomar uma decisão, eu olho para ver se essa escolha vai me gerar um benefício a curto prazo. Quem faz isso? Só eu faço isso ou todo mundo faz isso? Né? Eu tenho que tomar uma decisão, eu vejo se aquilo vai gerar um benefício a curto prazo para mim. Então, esse é um padrão muito perigoso, mas é um padrão muito comum que nós usamos. Tá? E nessa decisão, muitas vezes, gente, nós somos enganados. Porque a colheita a curto prazo, ela é boa. Mas a colheita a longo prazo, quando eu uso esse padrão, ela pode ser ruim.
E nós estamos falando de uma colheita que eu quero ter, não para apenas daqui uma semana, mas para daqui meses, para daqui anos, para daqui décadas. E eu preciso fazer as escolhas certas, as decisões corretas. Nós que temos filhos, nós temos que ter muito esse cuidado, porque as decisões e as escolhas que nós tomamos hoje, elas vão afetar diretamente a vida dos nossos filhos. Vão ou não vão? Às vezes nós ouvimos pessoas falando, eu não vou mais estar indo na igreja, eu vou parar de frequentar a célula, eu vou parar de frequentar a igreja, eu vou parar com isso, com aquilo. Indiretamente eu estou, ou diretamente, eu creio que diretamente, eu estou afetando a vida daqueles que se submetem a mim, meus filhos, por exemplo. Então, a longo prazo, eu posso ter uma colheita muito ruim por uma decisão dessa. Nós temos que pesar muito bem as decisões com base nos padrões que nós estabelecemos. E um padrão que nós temos que estabelecer são vitórias a longo prazo. Olha para o teu irmão e diga, tenha mais cuidado com o longo prazo do que com o curto prazo. Amém? Porque às vezes o benefício a curto prazo ele não é tão bom, mas a longo prazo ele é maravilhoso, né? Então, quando Deus ele está falando para o povo, ele está chamando a atenção desse povo. Porém, Deus continua. A tua ruína, ó Israel, vem de ti. A parte B do versículo diz assim, e só de mim o teu socorro. Fala, graças a Deus. Olha para a pessoa do outro lado e fala para ela, e só de Deus vem o teu socorro. Então a outra grande fonte que nós temos é a fonte de colheitas boas. As colheitas ruins e as colheitas boas. Qual é a grande diferença? A fonte de colheitas ruins, ela é de natureza humana, mas a fonte de colheitas boas é de natureza divina. E aí eu quero te dar alguns versículos para provar isso. Tiago 1, versículo 16, abre comigo lá, vamos lá. Tiago capítulo 1, versículo 16, olha só, para você ver que toda colheita boa, ela vem de Deus. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Amém? Então olha só, diga comigo, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai. Você pode aplaudir a Deus por isso? Aleluia! Toda colheita boa, ela vem do Senhor na nossa vida. Quer ver um outro exemplo que eu vou te dar? Mateus 7:7. Vamos lá. Abre comigo aí. Mateus 7, versículo 7. Olha o que Jesus disse. Mateus 7:7. Pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. Fala, graças a Deus. O que busca, encontra. Fala, graças a Deus. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Amém? Isso também merece uma salva de palmas, né? Maravilhoso. A grande fonte da nossa colheita precisa ser o Senhor. Agora, voltando para Oséias 13, versículo 9, tem uma coisa interessante aqui. Olha só, toda grande fonte de colheita nossa é Deus. Amém? E provavelmente você já ouviu isso. As pessoas falam, eu confio em Deus, a minha vida está nas mãos do Senhor, eu creio que vai dar certo, eu confio em Deus, eu confio no Senhor. E a gente ouve muito isso, não ouvimos? Ouvimos muito, né? Agora é interessante que a gente, muitas vezes nós ouvimos essa expressão da mesma pessoa que eu ouço a seguinte expressão. A pessoa chegando para mim e dizendo, puxa, mas tem dado tanta coisa errada na minha vida, eu tenho colhido tanta coisa ruim na minha vida,
as coisas não rompem, as coisas não dão certo. E aí você vai falar com ela, ela fala, mas eu confio em Deus, eu creio em Deus. Tem um paradoxo aí no meio, não é verdade? Tem algo que não bate. Porque ao mesmo tempo que ela diz que ela confia e que ela ama a Deus, ela também diz que ela tem colhido muitas coisas ruins, que as coisas não têm dado certo, que ela não tem tido grandes colheitas. Onde é que está a falha disso? E Oséias 13, 9, recebeu essa resposta de Deus. Oséias recebeu, porque diz assim, ó: a tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim o teu socorro. Levanta a sua mão e diga, e só de Deus. Não, fala mais forte, diga, e só de Deus. Aqui está a chave é, e só de mim. A questão não é só crer no Senhor, mas é não ter uma fé dividida. Eu quero colher, eu vou colher quando a minha fé for unicamente de Deus, em Deus, desculpe. Porque quando a minha fé, ela está dividida com a natureza humana, com o mundo natural, com as coisas naturais, eu tenho apenas, ou no melhor dos casos, 50% da minha fé depositada no Senhor. Porque, gente, existe uma grande diferença entre crer, quem crê em Deus aí, e depender de Deus. Uma coisa é crer em Deus, amém? Outra coisa é depender de Deus. Qual é a diferença? Crer é acreditar, crer é convencer-se de algo, e depender é sujeitar-se a algo. Quando eu creio, é porque eu acredito, é porque eu me convenci, trouxeram fatos para mim que me convenceram desse argumento. Agora, quando eu decido depender de Deus, eu estou decidido a me sujeitar àquilo. De outra forma mais simples, crer é intelectual, depender é físico, é natural. Olha para o teu irmão e fala assim, ó, crer, faz assim com a tua mão assim, ó, crer, agora faz assim com a tua mão, ó, depender. Ou seja, crer vem daqui, vem da mente, do coração, né? Agora depender não, depender vem da ação, eu preciso agir. Quando eu dependo de Deus, está falando dos meus movimentos. E é interessante que a incoerência está em quando eu quero colher algo, porque eu digo que eu creio, mas eu não dependo. Eu não vou conseguir. Aquele que se sujeita a Deus, ele sempre será honrado. Amém? Olha para o teu irmão e diga, quem se sujeita à mão do Senhor, sempre, fala para ele assim, categoricamente, fala para ele, sempre será honrado. Amém? Agora olha que interessante, a Bíblia não diz que aquele que crer, né, nessa convicção de apenas acreditar será honrado. Nós precisamos nos sujeitar, porque a fé sem as obras ela é morta. Amém, gente? A nossa colheita, ela depende da nossa fé viva. E aí eu quero te dar uma frase interessante. Deus tem uma colheita inteira para quem não tem uma fé dividida. Quem quer ter uma colheita inteira aí? Eu não posso ter uma fé dividida. Deus tem uma colheita inteira para quem não tem uma fé dividida. Eu não posso ter uma fé dividida. O que é uma fé dividida? Uma fé dividida é uma fé que está vinculado àquilo que é natural. A minha fé, ela está totalmente ligada à minha dependência a Deus. E a minha dependência a Deus, ela não é 10%, 20%, 30%, 50%, ela é 100%. E quando a minha dependência de Deus é 100%, a minha colheita no Senhor é 100%. Amém? Pastor, mas eu confesso que eu não tenho uma dependência de 100% no Senhor, e mesmo assim eu tenho colhido. Claro, porque isso também é bíblico. Jesus não disse que nós colheríamos 30, 60 ou 100 vezes mais? Jesus não fala de uma medida sacudida, recalcada e transbordante? Então, cada um vai colher segundo a sua medida de fé. Porém, uma colheita de 100%, ela só existe
para aquele que tem uma fé inteira. E é interessante que uma fé inteira, ela fala de uma colheita perfeita. Quem quer ter colheitas perfeitas esse ano de 2021 aí? 2020 ainda, né, gente? Em nome de Jesus. Eu ouço as pessoas falando, o ano já acabou. Não, querido, o ano não acabou não. O ano acaba só quando virar meia-noite. Ainda não acabou. E o Deus que eu creio é o Deus do impossível, amém? O Deus que eu creio é o que pode mandar a ligação às 11h59 para você. Esse é o Deus que eu creio. Porque Deus, quando Ele age através do sobrenatural, que cruza pelo natural, mas Ele não depende do natural, Ele vai além do natural. Eu ouço pessoas falando, que agora no final do ano já não funciona mais isso, aquilo já parou, esses órgãos do governo já não trabalham mais. Podem não trabalhar, mas o meu Deus continua trabalhando, continua agindo, continua curando, continua transformando, continua mudando, continua vivendo, continua trazendo, amém? Em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Deus por isso? Aleluia. Então a grande chave que eu quero deixar para você nessa noite, tá? Está aqui em Oséias 13:9. Eu tenho duas grandes fontes que geram duas grandes colheitas. A fonte das minhas decisões e das minhas escolhas, e a fonte da minha dependência, a fonte de Deus, amém? Tem momentos na nossa vida que qualquer escolha que você tem que fazer, ela vai gerar uma colheita ruim. Aí o que eu faço? Aí você vai para a sua dependência de Deus, você vai para a oração, você vai para o joelho no chão, você vai para o clamor, amém? Amém, igreja? Em nome de Jesus. E aí o que vai acontecer? O mundo espiritual vai trabalhar em seu favor. Aí eu saio do recurso humano, eu saio do recurso natural, e eu entro no sobrenatural. E eu quero falar uma coisa para você: a maioria dos cristãos nunca experimentou isso. A maioria dos homens e das mulheres de Deus nunca experimentou o que é depender só de Deus. Porque muitas vezes nós temos fé no Senhor, nós temos uma crença em Deus, mas nós começamos a buscar a resposta nas pessoas. Eu preciso de algo, eu necessito de algo, e eu começo a buscar essa dependência nos recursos naturais. O primeiro recurso na minha vida precisa ser Deus, amém? O que está acima de tudo, e é Ele que gera as colheitas, é Ele que traz as colheitas. E eu quero deixar uma palavra para você hoje, para nós, na verdade, para a igreja. Eu não sei qual é a fonte que tem jorrado na sua vida, mas a partir desse instante agora, desse momento, se você decidir depender de Deus, a fonte que vai começar a jorrar na sua vida é a fonte lá de Tiago. Todo dom perfeito, toda dádiva maravilhosa, ela vem do céu sobre a sua vida, ela vem do céu sobre a sua casa, ela vem do céu sobre a sua família, ela não vem da terra. Nós não somos daqui, gente, amém? Se eu não sou daqui, não estou falando Canoas, Rio Grande do Sul, Brasil, estou falando identidade espiritual. Nós não somos daqui, nós somos de lá, amém? Quando Jesus voltar, ou quando Ele nos recolher, tá? Nós estamos voltando para casa. Então, se é de lá que eu sou, é de lá que vem a minha providência, em nome de Jesus. Eu queria que você fechasse sua Bíblia, se colocasse de pé. Já estou fechando, já estou encerrando com você, em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração, fecha teu material, se coloca de pé, coloca a mão no teu coração, fecha teus olhos, e diga assim comigo: o meu socorro, a minha colheita, fala, a minha fonte é o Senhor, todos os dias da minha vida. Eu quero fazer uma oração contigo nesse momento, em nome de Jesus. Feche teus olhos, com a mão no teu coração, você que está nos acompanhando pelo YouTube também, em nome de Jesus, aonde você estiver, coloca a mão no seu coração agora, feche seus olhos. Muitas das colheitas que nós temos, elas estão vinculadas às fontes naturais, às fontes humanas. Em nome de Jesus, vamos desligar isso hoje da nossa vida. Quem quer desligar isso hoje da sua vida, diga amém. Quem quer ligar as suas colheitas à dependência de Deus, em nome de Jesus. Então eu quero orar.
Senhor, em nome de Jesus, eu quero declarar nessa noite, as nossas colheitas, por muito tempo, elas dependeram de recursos naturais, de fontes naturais. Por muito tempo, nossas colheitas dependeram de pessoas, ou de favores de pessoas. Nossas colheitas dependeram da medicina, nossas colheitas dependeram dos empréstimos, dos bancos, dos recursos. Nossas colheitas dependeram do favor de amigos, de pessoas. E por muito tempo, Senhor, a tua igreja vem colhendo 30, 60, mas eu creio que não foi para isso que o Senhor nos trouxe. Não foi apenas para isso que o Senhor nos estabeleceu. O Senhor nos estabeleceu para um propósito maior, o propósito de pregar a tua palavra e de anunciar a tua verdade. E a tua palavra nos ensina que quando nós fazemos isso, quando a tua vontade se torna uma prioridade nas nossas vidas, nós começamos a usufruir das colheitas do Senhor. Em nome de Jesus,